Então, essa tela aqui, ela faz uma boa provocação, né? Qual é a melhor opção dos óleos que são utilizados na culinária? E o que é que a ciência tem a nos dizer? Então, a primeira coisa que é importante entender sobre óleos vegetais e gordura animal também, eu vou dar só um toquezinho e depois, em outra ocasião, a gente pode aprofundar, que eu tenho certeza que vocês vão ter algumas dúvidas e vão ter curiosidades. Aqui estão os principais óleos utilizados na culinária. Vocês estão vendo aí o canola, o girassol, o milho, óleo de oliva, né, que é o azeite de oliva, e o óleo de soja. O número 1 é o óleo de soja. Aí aqui está a composição, na primeira coluna, de ácidos graxos saturados. Os ácidos graxos saturados, eles são típicos dos produtos gordurosos de origem animal, certo? E eles tendem a ser sólidos na temperatura ambiente. Eu não vou falar sobre isso mais do que isso, tá? Depois eu vou preparar uma aula sobre gordura para educá-los e falar essa aula sobre gordura no momento saudável que a gente vai planejar. Ácidos graxos insaturados, eles são divididos em dois grupos, monoinsaturados e poliinsaturados. E aqui vocês estão vendo a classificação desses principais óleos utilizados na culinária, de acordo com as porcentagens desses ácidos graxos presentes em cada um desses óleos. Qual é a importância disso? A importância principal para a saúde é quando a gente chega nos poliinsaturados. Então, os poliinsaturados, eles são divididos em 3 grandes grupos de acordo com a presença da dupla ligação na cadeia carbônica do ácido graxo. Não quero falar mais do que isso, porque eu teria que mostrar as figuras para vocês entenderem. Então, existe o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. Os mais estudados e que têm mais impacto na saúde é o ômega 3 e o ômega 6. E o problema principal, que é só esse ponto aqui que eu queria enfatizar para poder entregar para vocês a solução. Na aula de hoje eu só quero falar sobre isso, tá? Só quero dar esse toque. A desproporção absurda que existe na alimentação, principalmente na dieta ocidental, na concentração de ácido graxo ômega 6 em relação ao ômega 3. A proporção, meus amigos, é de 20 a 40 unidades de ômega 6 para uma unidade de ômega 3. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as consequências para a saúde, vou mostrar as instituições que estabelecem as melhores proporções e depois vou mostrar para vocês os cálculos que eu e a Alice fizemos. Vocês sabem que a Alice está fazendo nutrição, né? E está bem dedicada ao curso, à formação, está em contato com os principais professores, e a gente está tendo acesso à literatura mais atualizada sobre esses assuntos diversos relativos à nutrição. E aqui eu quero já dizer para vocês o seguinte, ó, o desequilíbrio na nossa alimentação a favor do ômega 6 aumenta os processos inflamatórios, aumenta a coagulação, a probabilidade de coagulação intravascular, que isso significa trombose, portanto, acidentes vasculares, e estimula o crescimento das células adiposas e provoca o crescimento das células cancerosas, certo? Então, esse desequilíbrio é altamente desfavorável. Então, aqui está a literatura de onde nós tiramos a composição dos ácidos graxos poliinsaturados dos principais óleos utilizados na culinária. E daqui a gente fez os cálculos para poder mostrar para vocês quais são os melhores e por que são os melhores, tá certo? Então, aqui, ó, esse artigo científico, ele fala sobre as proporções recomendadas nos diversos países e, no final, vocês estão vendo aqui as proporções recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e pela FAO, que são as 2 maiores instituições do mundo que cuidam de alimentação humana. Então, vamos logo lá para baixo. Vocês estão vendo aqui que tem o Canadá, os Estados Unidos, França, Japão, Suécia, e lá embaixo tem FAO e WHO. WHO é exatamente as iniciais da Organização Mundial da Saúde em inglês. Então, eles estão falando aqui o seguinte, 5:1 a 10:1
é a proporção de ômega 6 para ômega 3 que não traria prejuízo para a saúde. Sendo que o primeiro número refere-se a ômega 6, o segundo número refere-se a ômega 3. Está claro para todo mundo? Então, o número da esquerda, o caso 5, é ômega 6 e o 1 é sempre ômega 3. Então, essa proporção de 5 até 10 unidades de ômega 3 para uma unidade de ômega 6, perdão, para uma unidade de ômega 3, seria considerado não prejudicial para a saúde. Então, a gente foi lá na tabela, chamada de TACO, e a gente pegou as informações todas de lá para fazer os cálculos. Então, montei esse slide bem elegante aqui para vocês ficarem com essa informação e utilizar essa informação para vocês poderem, inclusive, educar os seus clientes e acabar com esse preconceito e essas polêmicas infundadas que tem hoje nas redes sociais e nos blogueiros e em todo mundo aí que tem esses viés ideológicos. É impressionante como o viés ideológico contamina todas as áreas da atividade humana, né? Fechado parêntese. Então, aqui, ó, óleo de canola. Olha que espetáculo a relação de ômega 6 para ômega 3 do óleo de canola. Lembra que a OMS fala para ser de 5 a 10 para 1? Se é de 5 a 10 para 1, imagine um 3 para 1. É muito melhor, certo? O óleo de soja está no limite e o azeite passou um pouquinho do limite. Vocês estão vendo aqui os números, as proporções? Esse símbolo aí é o símbolo da letra grega ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Agora, olha aqui os outros. Óleo de palma, que é conhecido como óleo de dendê, a proporção. Olha o óleo de milho e olha o óleo de girassol, meus amigos. A proporção do óleo de milho é 52 ômega 6 para 1 ômega 3. Então, quando vocês passarem na prateleira do supermercado da próxima vez, estiverem acompanhando alguém que pegou óleo de milho ou pegou óleo de girassol, por favor, devolva para a gôndola. Todo mundo entendeu por quê? Olha a proporção aí que tem de ômega 6 para ômega 3. Então, esse aqui, que é o dendê, nós sabemos que existem alguns pratos da culinária, principalmente baiana, que são bem carregados de dendê, né, de óleo de palma, e que isso aí se espalhou na culinária brasileira. Existem alguns pratos que o povo bota óleo de dendê, somente frutos do mar. Todo mundo sabe disso. Então, é uma coisa que você não tem problema você consumir de vez em quando. O que não pode é ficar usando isso aqui na culinária regularmente, porque isso pode criar processos inflamatórios e desequilibrar o seu metabolismo. Davi, mas pode utilizar, assim, por exemplo, um vatapá, né? Aí utiliza o dendê junto com o óleo, aliás, com azeite de oliva. Por exemplo, bota menos dendê para dar só o toque, porque o dendê tem um sabor muito expressivo, muito típico, né? Dos pratos que a gente está acostumado a comer da culinária baiana. Certo? Então, não é para retirar o dendê, é para você acrescentar em menor quantidade e menor frequência de consumo. Diga, Brígida. É assim, o óleo de coco também agora é muito moda, né? Vamos chegar lá. Você viu algum... Tá. Vamos chegar lá. Certo? Até aqui está tudo ok, pessoal? Eu fiz uma seleção de 6 fontes de óleos que são utilizados na culinária brasileira e trouxe para vocês já os cálculos que nós fizemos juntos, eu e a Alice, hoje, e mostrei para vocês as fontes, de onde vêm essas informações, e mostrei para vocês, antes de mostrar a fonte dos cálculos, os critérios de referência da Organização Mundial da Saúde. Agora, aqui, ó, preste atenção, Brígida, que aqui está a sua pergunta. Olha que coisa curiosa, Ju. Eu estou falando aqui com a Ju e com a Brígida e com a Virgínia, pessoal, mas eu estou falando com todos, tá? Porque a Brígida, as Jus e a Virgínia são as pessoas que estão aparecendo aqui para mim, na minha tela, tá? Olha que coisa curiosa a manteiga. A proporção da manteiga é equivalente à do canola. Ômega 6 para ômega 3. Certo? Agora, qual é a diferença? É que a manteiga tem uma quantidade de ácidos graxos maior.
Então, você não pode nem deve utilizar em grande quantidade, até porque a caloria de tudo isso aqui, pessoal, é igual. Certo? Não é porque tem mais ômega 3, menos ômega 6, que você pode tirar a tampa e derramar a garrafa em cima da comida. Porque Isso é nós estamos manteiga falando da aqui, terra, né? nós estamos Oh, falando aqui rapaz. a manteiga menos processada, Ju. Certo? A manteiga menos processada. Não vamos falar aqui de marcas, vamos falar de princípios. E aqui à direita, nós temos o óleo de coco, que a Brígida perguntou. E aqui eu quero dar só um toque. Por que que o óleo de coco não se tem cálculo da proporção de ômega 6 para ômega 3? Pergunte, Brígida, por quê? Por quê? Porque a concentração de ômega 3 no óleo de coco é Zero. zero. Não existe ômega 3 na composição do óleo de coco, certo? É Por tão isso que não se pode milagroso, calcular. A composição né? do óleo de coco é toda de gordura saturada. Aí são vários tipos de ácidos graxos. E é tão E, milagroso. Só pois falam é, nisso agora. tem muito milagre, mas o que é consenso no meio científico é totalmente diferente dos milagres que são divulgados aí nas redes sociais e nos blogs, tá certo? Eu me comprometo a fazer uma pequena apresentação em breve para vocês, falando especificamente sobre o que é que tem na ciência a respeito do óleo de coco. Mas aqui eu queria só concluir dizendo para vocês que esta semana, internacionalmente, foi feita uma avaliação das principais dietas do mundo ocidental e a dieta mediterrânea foi eleita número 1 do mundo, a mais saudável. E um dos fatores mais importantes da dieta mediterrânea, além do equilíbrio da alimentação e do estilo de vida daqueles que praticam essa dieta, é a presença do azeite de oliva extra virgem, que a gente havia falado na nossa aula passada. Mas eu queria enfatizar aqui um pequeno detalhe para todos que estão me ouvindo e que eu não completei a frase. Tenham só um pouco de cuidado com os óleos e gorduras, independente das polêmicas, porque todos eles são extremamente calóricos. Certo? Uma colher de sopa de azeite de oliva tem em torno de 130 calorias. Então, não dá para tirar a tampa e derramar a garrafa, senão você explode a quantidade de caloria que você vai ingerir, buscando saúde, buscando sabor. Porque, no final das contas, se eu quiser fazer uma provocação aqui direta para vocês, você que gosta de leite de vaca, na realidade, você não gosta de leite de vaca, você gosta de gordura, papai. Porque se você tirar a gordura do leite de vaca, do leite integral, total, você vai ficar com um sabor de água com cal, água de passar em parede, que é o molico, zero, sabor nenhum, que você retira toda a gordura. Então, há uma ligação muito forte do paladar humano e áreas do nosso cérebro são particularmente excitadas pela presença da gordura e do carboidrato. E, posteriormente, pela presença do sal. E essa combinação desses três ingredientes, que nenhum produto na natureza contém os três, você não encontra na natureza nenhum produto que você tira da natureza e que tem gordura, açúcar e sal no mesmo produto. Certo? Somente aqueles industrializados pelo ser humano. E não é por acaso. A indústria sabe que a combinação desses três ingredientes, cientificamente desenvolvido, provoca uma coisa chamada efeito Bliss, que eu já falei em 2 palestras minhas, que é esse efeito irresistível no cérebro da combinação desses 3 elementos. E isso gera adicção, isso pode gerar dependência de comida.